Gente, eu estava ouvindo rádio nesses últimos dias e aí começou a tocar uma música e essa música me trouxe recordação de uma coisa muito especial na minha vida que eu senti de compartilhar com vocês aqui. E tem tudo a ver com os assuntos que vocês amam quando a gente conversa aqui nos nossos vídeos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana e este é o nosso cantinho onde a nossa comunidade de amigos se reúne para bater um papo, para tomar um chazinho e conversarmos sobre diferentes histórias, experiências. Seja sempre muito bem-vindo. Pode chegar. Você gosta de música? Você é o tipo de pessoa que precisa de um fundo musical para fazer qualquer atividade? Ou você é mais fã de silêncio? Assim, você não gosta de barulho, não gosta de música, prefere, não sei, cozinhar, fazer outras atividades, estudar em silêncio? Cada pessoa é de um jeito, né? Bom, eu gosto de ter companhia. Eu sempre fui muito apegada à música. Eu amo ouvir músicas. Já fui bem mais eclética no passado, com raras exceções de estilos musicais. Mas a música sempre esteve muito presente na minha vida e no meu trabalho também. Tanto que eu sou aquele tipo de pessoa que faz uma trilha sonora para cada lugar que vai conhecer, sabe? Por exemplo, eu fiz uma viagem à Europa, para Londres e Paris, alguns anos atrás, e antes de viajar, assim, fazendo parte quase que da mala, eu preparei uma playlist que eu comecei a ouvir bem antes. Durante as minhas atividades, exercícios físicos, eu já começava a entrar no clima da viagem ouvindo essas músicas. Então é sempre uma playlist que me lembre, me remeta ao local em que eu estou indo conhecer. Aí eu tive uma para Londres, eu tive uma para França, né, para Paris, obviamente mais em francês nesse caso. Quando eu fui para Argentina, para Buenos Aires também, e mesmo em outras cidades da Argentina, eu sempre coloco a trilha sonora de acordo, em espanhol nesse caso, de acordo com o local onde eu estou indo. E isso não foi diferente quando eu fui viver o meu intercâmbio, que eu já contei para vocês aqui sobre essa experiência que eu tive, né? Se você ainda não assistiu, tem vídeo aqui no canal falando sobre como a lei da atração, muito antes de eu saber que ela tinha esse nome, me ajudou, me levou a realizar esse sonho do meu intercâmbio. E alguns anos antes de eu efetivamente realizar este sonho e embarcar para os Estados Unidos, eu, como sempre, escolhi algumas músicas para ouvir que me elevavam a minha vibração, me faziam sentir de alguma forma, não sei se essa é a palavra, mas sabe quando você se sente poderosa, você se sente feliz, forte, que você pode tudo? É isso, exatamente isso que eu senti com aquelas músicas que eu ouvia quando eu ainda estava organizando o meu intercâmbio. E de alguma forma, então, essas músicas, as letras dessas músicas, me deram força, me deram ânimo, me deram energia para correr atrás desses sonhos. Pois bem, dentre essas músicas que eu destinei a serem a trilha sonora do meu intercâmbio, havia uma em específico que eu ouvia e sentia muita emoção. Eu sentia dentro de mim, parecia assim que essa música me transportava para um lugar onde eu nunca tinha estado antes, para experiências que eu nem sabia que iria viver, mas parecia assim, de alguma forma, que eu já havia vivido tudo aquilo. E toda vez que eu saía para fazer caminhadas, exercício físico, ou de repente estava no carro dirigindo, eu colocava essa música para tocar. Na época ainda em forma de CD, em forma de MP3, se você é mais jovem que isso nem sabe direito o que é, né? Mas o meu intercâmbio aconteceu no ano de 2007, já faz um tempinho, né? E um pouquinho antes disso, então, eu
descobri essa música, ela estava muito tocada nas rádios. Quem sabe você conheça, né? Porque ela continua sendo tocada até hoje. Diversas vezes eu ouço, como comentei que eu ouvi agora nesses últimos dias tocando na rádio. E ela se chama Breakaway, da cantora Kelly Clarkson. Eu acredito que ela seja americana, inclusive, a cantora. Bom, eu nunca fui grande fã dela, né? Não sei muito sobre a vida dela, mas essa música em específico, como estava fazendo bastante sucesso e eu já gostava muito de inglês naquela época, eu já entendia a letra, ela é uma letra que falava muito ao meu coração. Ela fala sobre você ter coragem, abrir as suas asas, aprender a voar, ir atrás realmente dos seus sonhos, fazendo o que tiver que ser feito para alcançá-los. Então ela é uma música que realmente te faz sentir, se você entende a letra, faz você se sentir assim forte, com energia, com vontade de realizar os seus sonhos. Pois bem, ouvi muito essa música, fui para os Estados Unidos para o meu intercâmbio, continuei ouvindo e com muita frequência, inclusive, ela tocava nas rádios lá. Aliás, eu lembrei agora que essa música fez parte, ela foi lançada em 2004 para ser trilha sonora, acho que a canção principal da trilha sonora do filme O Diário da Princesa 2, ou 1, não lembro bem, mas você talvez já tenha ouvido falar ou assistido este filme, O Diário da Princesa. Ele é bem famoso. E essa música foi uma das trilhas sonoras, eu acredito até que tenha sido a principal desse filme. Então por isso que ela estava fazendo tanto sucesso naquela época. E continuou sendo tocada em rádios e nas lojas nos Estados Unidos, em lugares que eu ia. Eu morei na cidade de Indianápolis, né, mais abrasileirado, no estado de Indiana, que fica bem para cima no mapa nos Estados Unidos. E é uma cidade com bastante relevância, onde tem as 500 milhas de Indianápolis, também tem, na época tinha a Fórmula 1, eu tive a oportunidade de assistir presencialmente, né, a Fórmula 1. E outra coisa que os americanos amam é o futebol americano. Então eles têm aqueles NFL, né, que é um campeonato que acontece anualmente, assim, em todos os Estados Unidos, e eles amam, né, eles têm esse apego muito forte com o futebol americano. E naquele ano, houve um show no centro da cidade de Indianápolis, no City Circle, no centro da cidade, gratuito. E como todos os anos, né, este é um grande evento que acontece lá, e aí começaram as divulgações pela cidade de um grande show que aconteceria com diversos artistas para a estreia, a inauguração desse campeonato de NFL. E iria acontecer no centro da cidade de Indianápolis. E qual foi a minha surpresa quando eu vi, inclusive na televisão, uma das cantoras que estaria gratuitamente no centro da cidade para fazer show. Adivinhe? Sim, a própria Kelly Clarkson. Gente, eu me arrepio. Até hoje eu me arrepio quando eu conto essa história ou lembro dela. Porque eu não esperava. E como eu disse, não é que eu fosse grande fã dela na época, mas ela estava famosa com essa e outras músicas também que fizeram sucesso depois. Você tem noção da emoção de estar vivendo o meu sonho, que foi embalado com aquela música, e estar presencialmente, ao vivo, ouvindo essa música no mês de setembro daquele ano, no centro da cidade que eu estava morando? Ali eu tive a maior comprovação do quanto a lei da atração funciona, e principalmente aquilo que eu digo para vocês de vez em quando aqui, que Deus é extremamente criativo nas maneiras que Ele encontra de nos surpreender
e também de realizar os nossos sonhos. É uma pena que naquela época nós não tínhamos os smartphones que nós temos hoje, né? Eu acredito que o iPhone tinha acabado de ser lançado naquele ano de 2007, então depois é que vieram a se popularizar os smartphones como nós temos hoje. Então naquela época a gente realmente vivia e não registrava, né? Eu tenho fotos sim do meu intercâmbio, do show, mas não são fotos muito boas, ainda mais que era à noite, no meio de uma pequena multidão no centro. E hoje em dia a gente registra tudo com muito mais facilidade, mas está tudo muito bem registrado na minha memória. Eu jamais vou esquecer tanto daquele presente quanto da surpresa, né, do que aquilo me mostrou, do poder da nossa vibração, do que nós principalmente sentimos, além de visualizar. E com isso, deixa eu te dar essa mensagem muito importante. Ancore uma música à realização de cada sonho que você tem. Porque, gente, como essa história que eu acabei de contar, música tem um poder incrível na nossa vida. Tem até uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito e diz que quem canta reza duas vezes. Você já ouviu essa frase? Quem canta reza duas vezes? Gente, a música, seja ela gospel, religiosa, qualquer que seja, ou a música clássica, outras músicas mais populares, elas têm um poder incrível na nossa vida. Tanto para o bem quanto para o mal. É como se quando a gente ouvisse as letras, as músicas e sentisse a emoção que elas nos trazem, nós estivéssemos rezando por aquele sonho, por aquele desejo com muito mais força, rezando duas vezes, como diria Santo Agostinho. A tendência é que a gente possa realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, quando eles estão ancorados por uma canção, muito mais rápido e muito mais fácil do que apenas com uma técnica ou outra. Como eu mencionei anteriormente, a música tem um poder de, com as suas batidas, mexer com a nossa vibração. Mexe com as nossas emoções. Não é à toa que nós ouvimos uma música e choramos. Ou nós ouvimos uma música e automaticamente já começamos a requebrar, a querer mexer, porque parece que é uma música que te conduz a dançar. É por isso que não dá para você aprender, estudar, ouvindo um pancadão, né? Claro que cada pessoa também é diferente, mas existe um tipo de música, ou dois ou três, né? Mas há tipos de música específicos para cada situação que nós estamos vivendo. E cada uma traz o clima para aquele cenário, para aquilo que nós estamos vivendo. E eu quero deixar 2 pontos para você refletir com essa história deste vídeo que eu te contei, real da minha vida. Primeiro, escolha uma música para ser trilha sonora do seu sonho, do seu desejo. Uma que faça você sentir, como essa que eu contei aqui, Breakaway da Kelly Clarkson, que faça você se sentir elevado, animado, decidido a realizar os seus sonhos, a fazer coisas boas, que eleve, aumente a sua vibração e a sua fé, por que não? Que te transporte para aquele lugar que você sonha conhecer, naquela viagem linda, maravilhosa, que faça você se sentir dentro daquela casa, daquele apartamento dos seus sonhos que você quer tanto conquistar, que faça você viver no seu pensamento automaticamente tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha. E que cada vez que você ouvi-la, você estará reforçando dentro de você a visualização e a sensação, o sentimento deste sonho ou desses sonhos já realizados. Pode ter certeza que isso será, assim, incrível e um divisor de águas em tudo que você vai conseguir e conquistar na sua vida.
E o segundo ponto, e na minha opinião o mais importante inclusive, que eu gostaria de compartilhar e pedir para você refletir neste vídeo, é cuidado com as músicas que você escuta no seu dia a dia. Principalmente aquelas que trazem sentimentos ruins, baixos, depressivos, tristes ou de fúria dentro de você. Cuidado com as músicas que você está ouvindo enquanto você faz alguma atividade, alguma coisa. E também há muitas pessoas que só conseguem dormir ouvindo música. Cuide da sua trilha sonora, porque quando nós entramos em estado de sonolência, de sono, há muitos estudos científicos. Não é à toa que as meditações que nós fazemos, a maioria das vezes são recomendadas que sejam feitas quando nós vamos dormir, um pouquinho antes de adormecer, ou quando a gente acorda. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, está em um outro estado, em um outro estágio de atividade. E ele ativa muito mais forte tudo o que você está pensando e vibrando naquele momento. E aí imagine, com tantas músicas péssimas que já existiram, tá? E existem ainda hoje. Imagine você ouvindo essas músicas de sofrência, de raiva, de traição, de vingança e tantas outras coisas. Ou tem algumas que nem tem letra, gente. Olha, eu não sei se isso tem a ver com mudança no mundo, transição planetária, se tem a ver com a gente ficando mais velho mesmo, que a gente vai ficando chato. Pode ser uma mistura de todas as coisas. Mas eu já era seletiva para alguns tipos de música, embora fosse bem mais eclética do que sou hoje no passado. Hoje em dia, gente, há músicas que simplesmente eu não é nem que eu não suporto, não gosto, eu não consigo ouvir. Eu passo mal, começa a me causar uma ansiedade, uma palpitação. Parece músicas, por exemplo, de carros passando na rua, às vezes com um som muito alto, com batidas. Olha, há estudos, tá, gente? Eventualmente eu quero trazer aqui para vocês, assim, essas fontes, tá? Falar melhor sobre esses estudos. De músicas que são criadas e têm o poder de entorpecer a pessoa, tá? Cuidado, inclusive, com as músicas que os seus filhos ouvem, porque há músicas feitas especialmente para deixar você ou seus filhos, por exemplo, como se estivessem entorpecidos com drogas. Você já pesquisou, já viu sobre isso? Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso trazer um outro vídeo para falar especificamente sobre esse assunto. É algo que eu gosto de estudar, de ler sobre, porque realmente é algo muito preocupante. E como eu estava falando, às vezes carros passam ou tem algum vizinho ouvindo esses pancadões, essas músicas, às vezes não tem nem letra, não tem ninguém cantando, mas é uma frequência de ritmo e pancadas, assim, batidas na música que causam um mal-estar terrível em mim. Eu tenho me sentido assim, eu tenho sentido muito mais isso hoje em dia, cada vez mais, a ponto de me dar um desespero, parece que eu quero ir onde eu tô ouvindo aquela música e pedir, pelo amor de Deus, desliga isso, sabe? Por favor, desliga isso, porque eu não tô suportando ouvir. E aí eu fico pensando, imaginem, né? Imagine pessoas doentes, acamadas, idosos, autistas, pessoas mais sensíveis, né? E tantas outras situações também. Às vezes você não tá num dia bacana, legal, tá triste, precisa elevar a sua vibração e aí tem aquela música compartilhada, né, por alguém e você nem pediu para ouvir aquilo. Então cuidado com o que você escolhe ouvir, tá, gente? Se a música tem letra ou não,
E principalmente também essas músicas que têm letras extremamente depressivas que te deixam, como a gente diz, te deixam na fossa, né? Te deixam se sentindo ainda pior. Eu sei que há momentos e momentos, tá? Às vezes tá tocando na rádio, você não tem como escolher, tirar aquela música específica da programação, mas quando você torna essa música um hábito no seu dia a dia e ouve muitas vezes, e pode ver, né? Quanto pior é a letra, mais ela gruda. Aí você nem gosta da música e ela fica tocando, sem parar no seu cérebro. Parece assim, ai meu Deus, elas são feitas especificamente para isso. Então, tá aí a prova, tá, gente? Eu dei um exemplo para vocês de uma grande prova do poder que a música tem de atrair coisas para você na sua vida. Escolha músicas boas para atrair coisas boas e atrair os seus desejos, os melhores desejos realizados na sua vida. Se você tiver alguma experiência para contar pra gente aqui sobre música, sobre alguma trilha sonora que tenha embalado a realização de algum sonho seu, ou qual é a sua opinião sobre essas músicas de hoje em dia, inclusive? Você é eclético, eclética, você gosta de especificamente um estilo de música? O que é que você pensa? A gente está aqui para bater papo. Eu amo quando vocês comentam aqui embaixo e eu gosto de interagir assim com vocês enquanto eu tomo o meu chazinho e aí a gente pode conversar, trocar essas ideias. Eu vou amar saber. Então deixe seu comentário aqui embaixo, a gente se encontra já já aqui.